a nossa aula de língua portuguesa para o 6º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou a professora Laís, nossas aulas têm acessibilidade em Libras, com o intérprete Cleiton, e o nosso tema de hoje é o gênero romance, romance infanto-juvenil, conteúdo importante para o 6º ano do ensino fundamental. Nós já falamos aqui sobre a tipologia narrativa, e eu trago para vocês o romance, que ele é mais um gênero narrativo, mas ele é um gênero um pouco mais complexo. Ele é uma forma literária do gênero narrativo e ele tem essa história completa, composto por enredo, temporalidade, ambientação, personagens, foco narrativo, narrador, ou seja, todos os elementos que devem ter em uma narrativa, tá? Só que a origem do romance, ele se dá lá por volta do século XVIII, né? E ele vai tomando espaço, ele vem depois de um gênero chamado epopeia. Epopeia eram grandes textos, grandes narrativas em verso, como se fosse um poema bem grandão e narrativo, e contava grandes feitos de heróis que faziam batalhas e conseguiam coisas gloriosas. E o romance, ele vem para narrar a história de pessoas comuns, né, de pessoas do dia a dia, sem feitos heróicos, sem nada glorioso. É o acontecimento diário na vida dos humanos, né, meros humanos como nós. E aí, fazendo essa composição, esse contraponto, a gente fala que o gênero romance, ele é um gênero dialógico. Se a gente for fazer um paralelo, se a gente for fazer uma comparação com o poema, que é um texto em verso, a gente fala que ele é um texto que ele fala para si mesmo. O eu lírico, lá, aquela voz do poema, ele fala para si mesmo. Aqui, no romance, nesse gênero, a gente chama de dialógico, porque o foco aqui, o foco narrativo, tanto em primeira ou em terceira pessoa, ele está dialogando com o interlocutor. Normalmente você, leitor, tá bom? Ele é oriundo dos contos épicos, né? Ele vem se contrapondo aí. E uma característica muito importante do romance é a verossimilhança. Verossimilhança é essa proximidade com a realidade. Se a gente pega um romance, por exemplo, como Harry Potter, a gente sabe que não existem bruxos e bruxas, por mais que a gente queira que Hogwarts existisse, não existe, mas poderia, porque a gente tem algo que se assemelha, a gente tem internatos, por exemplo. Então, eu construo uma narrativa fantástica em cima de elementos que compõem o nosso mundo real, tá bom? A tipologia narrativa e descritiva, ela está presente no romance. O romance, ele é um gênero, como eu disse para vocês, ele é muito complexo. Então, ele engloba dentro de si vários aspectos, vários outros gêneros e várias tipologias narrativas e descritivas, tá? Várias tipologias de texto. Narrativa e descritiva porque dentro do romance eu vou ter momentos em que eu vou descrever cenas, eu vou descrever momentos e eu vou pintar isso como se fosse quase um quadro, uma cena, tá? Então, é muito reduzido a gente conceituar o romance apenas como uma narrativa longa, porque ele é muito mais complexo e muito mais do que isso, tá? Por exemplo, eu tenho romances que eles são um compilado de várias cartas e isso vai traçando uma história, uma trama que gera um romance. Então, o romance ele é bem complexo e bem maravilhoso por conta disso, tá? Então, é uma narrativa longa, né? Por quê? Porque eu vou ter dentro do romance vários clímax, é diferente do conto, por exemplo, que também é um gênero narrativo. Mas o conto, ele vai conduzindo a gente, conduzindo aqui na nossa leitura, até chegar num ponto mais alto, que é o clímax, e a gente vai para o desfecho, onde tudo se resolve. Dentro do romance, não. Dentro do romance é como se eu tivesse vários pequenos clímax, até chegar naquele clímax maior, que vai encerrar o meu romance, tá? O gênero romance, ele se caracteriza, e ele é emblemático quando aparece uma obra de Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, tá? E das aventuras de Robinson Crusoe também. E apontada aí como os percussores do romance, né? As obras de romance que
foram pontapé para deslanchar esse gênero textual. Mas nós vamos falar hoje sobre o romance. É outra coisa que eu preciso falar. Cuidado, o romance que a gente fala aqui não é o romance romântico, não, de amor, dessa coisa de namorado, de eu gosto de você, de paixão. Não é isso, tá? O romance aqui é o nome do gênero textual. Mas dentro de um romance, pode ter casal, pode ter envolvimento romântico? Pode. Mas a temática do romance ela é das mais variadas, desde temas como culpa, tédio, enfim, o que você quiser. Pode ter um amor? Pode falar sobre amor, sim, mas romance não é isso, não é uma história de amor, tá bom? É importante lembrar. Tanto é que o teor que a gente vai falar hoje, do tipo de romance, é o romance infanto-juvenil. Infanto-juvenil porque está nessa transição, né, da temática do mundo da criança para o mundo do adolescente, do jovem. E nós temos exemplos aí de autores brasileiros que voltaram as suas obras para esse público. E nós temos Monteiro Lobato, Tatiane Belink, Lígia Bojunga, que nós vamos ler um trecho de um romance dela, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Pedro Bandeira, entre outros. O romance infanto-juvenil, ele começa a se delinear ali por volta do século XVIII também, quando a criança ela vai distinguindo um pouco do que é o adulto, né? Então, as temáticas são mais voltadas para esse nicho. E é legal pensar também, alguns autores dizem que apesar da temática, apesar da linguagem, isso é um fator importante, a linguagem para o jovem, nos romances infanto-juvenis, ele pode ser sim uma obra para todos, né? Para a família, para os adultos, mas a linguagem ela é específica, ela é uma linguagem característica do adolescente, do jovem, tá bom? Alguns escritores mudaram, então, esse rumo das histórias infanto-juvenis. E a realidade da criança passa a ser retratada considerando a sua simbologia. Nós temos aí Lewis Carroll, né, com Alice no País das Maravilhas, que traz muito do que é esse universo do adolescente, esse universo infanto-juvenil, né? Tanto é que é uma obra que fala sobre crescer, sobre estar mudando, transitando de uma fase para outra. Inclusive, uma obra belíssima. Então, olha só, tudo isso por meio da linguagem literária que permite à criança e ao jovem ver o seu universo sendo mimetizado, e essa mimetizada é imitado, que eu falei para vocês, de verossimilhança. Não precisa ser real, não precisa ser verdadeiro, não precisa já ter acontecido, mas a gente, enquanto leitor, a gente acredita que possa ser. É possível, tá? É parecido com a realidade que a gente vive, tá? Então, mimetizado de forma lúdica e artística, tá? O romance ele é muito artístico mesmo. Então, as características aí. Trata de assuntos universais, ou seja, assuntos da esfera que a gente tem, né? Da nossa vida. Então, pode falar, sei lá, sobre a separação dos pais, sobre perder um amigo, sobre estar num lugar diferente, ser aventureiro, fazer bagunça. Então, dos assuntos mais universais, tá? Ter uma linguagem acessível, leve e clara. E aí é o ponto-chave da literatura infanto-juvenil, a linguagem. Ela tem que estar de acordo com o que é o universo da fala e do entendimento do jovem. É profunda, porém não é complexa. Ou seja, não é complexa porque ela é simples, a gente entende com facilidade. E ela é profunda porque o romance, ele é profundo. Ele trata de aspectos de forma, como a gente falou, lúdica, profunda, tá bom? E quem é Lígia Bojunga Nunes, né? A produção literária dessa mulher, da Lígia Bojunga, caracteriza-se pela transgressão dos limites entre fantasia e a realidade e aborda questões sociais contemporâneas com lirismo e humor. Olha só, a gente consegue ver aqui a intenção de atingir esse público mesmo, esse público jovem. A autora, segundo a crítica literária Marisa Lajolo, nos momentos mais significativos de sua obra, debruça-se sobre a perda da identidade infantil. Esse lugar de mudança, né, de criança para adolescente, tá?
e sobre as possibilidades de construção dessa mesma identidade dentro das perspectivas cotidianas dos centros urbanos contemporâneos. Então, essa possibilidade poderia ser comigo. E tem disso, o leitor, quando ele está lendo um romance, tem disso, de identificação, de identificar com alguns personagens, com o autor, tá bom? O narrador aqui também é legal, porque ele oscila em primeira, terceira pessoa, tá bom? A gente já falou sobre os elementos da narrativa em algumas aulas passadas. Eu trouxe para vocês um trecho do romance A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. Olha só, meu irmão chegou em casa com um embrulhão, gritou da porta. Pacote da tia Brunilda. Todo mundo correu, minha irmã falou. Olha como vem coisa. Rebentaram o barbante, rasgaram o papel. Tudo se espalhou na mesa. Aí foi aquela confusão. O vestido vermelho é meu. Ih, que colar bacana, vai combinar com o meu suéter. Vê se vê alguma coisa do tio Júlio para mim. Que sapato alinhado. Tá com jeito de ser meu número. Eu fico boba de ver como a tia Brunilda compra roupa. Compra e enjoa. Enjoa tudo. Vestido, bolsa, sapato, blusa. Usa 3, 4 vezes e pronto. Enjoa. Outro dia perguntei. Se ela enjoa tão depressa, para que ela compra tanto? É para poder enjoar mais. Ninguém me deu bola. Fiquei pensando no tio Júlio. Meu pai disse que ele dá um duro danado para ganhar o dinheirão que ele ganha. Se eu fosse ele, ficava para morrer de ver a tia Brunilda gastar o dinheiro numas coisas que ela enjoa logo. Mas ele não fica. Eu acho isso tão esquisito. Outra coisa um bocado esquisita é que se ele reclama, ela diz logo, vou arranjar um emprego. Aí ele fala, de jeito nenhum, e dá mais dinheiro para ela comprar mais e para continuar enjoando. Vou ver se um dia eu entendo essa jogada. Não parava de sair coisa do pacote. Minha mãe falou, que boazinha que é a Brunilda, sabe como a gente vive apertada e cada vez manda mais roupa. Eu parei de fazer o dever e fiquei espiando. Vi aparecer uma bolsa. Todo mundo pegou, examinou, achou feia e deixou para lá. Antes, quando chegavam os pacotes da tia Brunilda e não sobrava nada para mim, eu ficava numa chateação daquela. E se eu pedia qualquer coisa, o pessoal falava logo. Olha só, eu coloquei em outras cores aqui no texto para a gente falar sobre aspectos muito próximos do romance, da narrativa, tá? Aqui, as marcas de primeira pessoa do meu narrador, tá? Então, foco narrativo aqui em primeira pessoa, porque aparecem essas marcas, ó. Meu, eu fico, eu perguntei, minha, eu acho, fiquei, mim. Então, essas marcas aqui são as marcas de primeira pessoa, que me mostra que o narrador, ele é um personagem na história e ele narra a história de dentro, vivenciando todos aqueles fatos da trama. Marquei também o discurso direto. O que é o discurso direto? É quando marca dentro da narrativa a fala do personagem. E essa marca ela pode ser feita por meio de travessão, como está aqui, ou por meio de aspas, tá bom? Mais uma vez, um discurso direto. Ora, tia Brunilda só mandava roupa de gente grande, não serve para você. É só cortar, diminuir, não adianta. Mesmo diminuindo, tudo continua com cara de gente grande. Roupa não tem cara, tem sim, senhora. Então, olha só, finalizando aqui, o que acontece no final da história, desse trecho, né, é que no final das contas sobrou para ela essa bolsa amarela, que ela acabou pegando para ela. E nesse final, vocês podem ver que tem muita marca, ó, de primeira pessoa, ela contando como que ela se sentiu com finalmente conseguir ter alguma coisa para ela, e era essa bolsa amarela, em que ela pegou e juntou tudo que ela tinha para que coubesse ali para ela colocar dentro da bolsa. Enfim, pessoal, o romance, ele é um dos gêneros narrativos mais interessantes e mais maravilhosos de serem explorados, tá? E tem capacidade de histórias maravilhosas. Fica por aqui, então, a nossa aula, mas não saiam daí, pois, após o intervalo, teremos reprise da aula de matemática com o professor Luan Evangelista, para que você, estudante do 6º ano de ensino fundamental, e até a próxima aula, um forte abraço.